Eu saúdo os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias nesta noite, na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 23. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo 23 apenas. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 23 apenas. Todos encontraram? Amém? Eu vou lendo aqui a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, diz assim: E o mesmo Deus de paz os santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou ler de novo aqui o versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Meus irmãos, nesta noite eu quero falar sobre a nossa saúde espiritual. Amém? Eu quero nesta noite falar sobre vida espiritual, sobre saúde espiritual. Se nós pararmos para pensar, saúde e vida, elas estão ligadas. Saúde e vida, uma depende da outra. E se nós pararmos também para pensar, esta palavra saúde é a palavra que mais se ouve nos últimos dias. É o que mais se ouve falar sobre saúde. Nós estamos percebendo que esta palavra ela tem ganhado os noticiários, esta palavra ela tem invadido a nossa casa. E muitas vezes nós não paramos para pensar na nossa vida como saúde espiritual. Muitas vezes nós não paramos para pensar o quanto é importante o crente ele ter uma saúde espiritual. Porque quando nós pensamos em saúde, logo vem na nossa mente ausência de alguma doença, ausência de algum problema, ausência de algo que está fora da normalidade. Se nós pararmos e pensarmos, este conceito, ele é um conceito um pouco equivocado, porque saúde não é a ausência de uma doença. A saúde nada mais é do que o equilíbrio, a harmonia entre o bem-estar físico, entre o bem-estar mental e social. Isso que é saúde. E quando nós pensamos na nossa saúde espiritual, também não é diferente. Quando nós pensamos em saúde espiritual, nós precisamos pensar no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito. Se nós pensarmos em corpo, alma e espírito, nós estamos falando no ser humano. O ser humano, ele precisa de uma saúde espiritual. Nós estamos observando nos últimos dias que existem muitas pessoas que estão doentes espiritualmente falando. Por exemplo, quando uma pessoa está doente, ela se sente fraca, ela se sente desanimada, ela se sente sem força para prosseguir. E no mundo espiritual e na nossa vida espiritual também não é diferente. Quando nós nos deparamos com pessoas que estão fracas na sua fé, quando nós nos deparamos com pessoas que não têm mais força para orar, que não têm mais força para vir à casa do Senhor, pessoas que não têm mais força para buscar a presença de Deus, esta pessoa está com problema espiritual, esta pessoa está fraca, está doente espiritualmente falando. E quando nós falamos desta harmonia entre o corpo, entre a alma, entre o espírito, nós precisamos aqui nesta noite entender cada um deles, o que diz respeito à nossa vida espiritual, o que diz respeito à nossa saúde espiritual. Por exemplo, antes nós precisamos nos situar no tempo, antes nós precisamos entender alguma coisa aqui que é muito importante. Por exemplo, quando nós abrimos a palavra do Senhor, aqui no livro de Eclesiastes, capítulo de número 9, versículo de número 2 e versículo de número 3,
a Bíblia vai dizer assim: tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro, assim ao que sacrifica, como ao que não sacrifica, assim ao bom como ao pecador, ao que jura como aquele que teme o juramento. Este é o mal que há entre tudo quanto se faz debaixo do sol, que a tudo sucede o mesmo, que também o coração dos filhos dos homens estão cheios de maldade, que há desvaios no seu coração, na sua vida, e o que depois se vão à morte. Olha que coisa interessante aqui. Ser crente não é sinônimo de você estar blindado de problema. Então entenda uma coisa: tudo que acontece para o ímpio, acontece para o crente. O crente chora, o crente tem perdas, o crente fica doente, o crente, ele passa por momentos difíceis. Então nós estamos dizendo aqui, acabamos de ler um versículo que está dizendo que tudo que acontece debaixo do sol, tudo que acontece aqui na terra, todos estão sujeitos. Então significa que nós estamos falando de um ambiente, e todo ambiente influencia na nossa vida, influencia na nossa saúde espiritual. Por exemplo, nós estamos acostumados hoje com o Evangelho, que muitos crentes, eles pensam que estar no Evangelho, estar na igreja, ser igreja, é sinônimo de falta de problema. E pelo contrário, a Bíblia vai dizer que o que acontece para o ímpio, para o pecador, acontece para o justo. Então nós precisamos entender que nós vivemos num mundo de passagem, sendo que tudo que nós estamos sujeitos a tudo isso. E este ambiente que nós vivemos, ele é um ambiente hostil, ele é um ambiente onde a Bíblia fala justo, maligno, e ele é um ambiente que vai influenciar a nossa fé, ele vai influenciar a nossa carreira cristã. E nós precisamos estar prontos e entendendo que os percalços da vida faz parte da vida do crente e do não crente. Então, primeira coisa, nós precisamos entender onde nós vivemos. Quando nós entendemos que não há privilégio para o crente, agora nós vamos entender o que é o corpo, a alma e o espírito. Quando eu falo do corpo, eu estou falando desta matéria. Esta matéria que envelhece com o tempo. Esta matéria aqui, a mesma matéria que envelhece para o ímpio, envelhece para o crente. E nós sabemos que o fim desta matéria é a morte física. Sabemos que todos debaixo da terra irão para o túmulo, morrerão. E isto está determinado. Mas olha que coisa interessante que a Bíblia vai dizer no livro de Eclesiastes, capítulo de número 3, versículo de número 20, vai dizer assim: todos vão para o mesmo lugar, todos são pó, e para o pó tornarão. A Bíblia está nos colocando no nosso devido lugar. A Bíblia está dizendo que, independente do seu credo, independente da sua instrução, do seu grau de conhecimento, independente do seu valor que você tem na sociedade, dos seus conceitos, todos morrerão. Todos são pó. Do pó viemos e do pó retornaremos. Mas quando nós olhamos para o nosso corpo, e quando nós lemos este versículo, isso não significa que a Bíblia está menosprezando o corpo, que a Bíblia está dando pouco valor ao corpo. Porque nós estamos pensando, eu disse que saúde é o equilíbrio, é a harmonia. E quando nós pensamos na vida espiritual, nós precisamos entender que o nosso corpo exerce uma função muito importante na nossa vida espiritual. Deus, ele se importa com o nosso corpo. E a Bíblia mesmo vai dizer, no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, a Bíblia vai dizer assim: ou não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Olha que coisa interessante. Existem muitas pessoas que querem ter uma vida espiritual saudável, menosprezando, diminuindo o corpo. Por isso que muitas pessoas dizem assim: eu ando tão
falando, porque desconhece a importância do corpo, da alma e do espírito para a nossa vida espiritual. Este tabernáculo, este corpo que é do pó e tornará o pó, enquanto em vida, ele é templo do Espírito Santo. Se ele é templo do Espírito Santo, eu preciso valorizar o meu corpo. Por quê? A mesma Bíblia vai dizer em 1 Coríntios capítulo 6, versículo de número 13, na parte final do versículo, ela vai dizer assim: o corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Olha que coisa interessante, a mesma palavra que diz que do pó saímos e do pó tornaremos, ela vai dizer que o corpo meu é do Senhor, e o Senhor para o corpo. Então entenda uma coisa, não existe vida espiritual, não existe saúde espiritual sem que o crente valorize o seu corpo, sem que o crente priorize o seu corpo. Este versículo que lemos no início da mensagem, que nós mantemos corpo, alma e espírito irrepreensíveis para a volta do Senhor, está nos referindo, está nos atentando à importância do corpo. Eu não estou dizendo sobre usos e costumes, mas eu estou falando que a vida espiritual, no que diz respeito à preservação do corpo, influencia na minha vida espiritual. Crente que não guarda o seu corpo, crente que atenta contra o templo do Espírito Santo, ele nunca terá uma vida espiritual saudável. Por isso que hoje nós estamos vivendo um tempo totalmente anormal da igreja. Por isso que nós estamos vivendo uma frieza espiritual na igreja. Porque os crentes de hoje menosprezam o tempo. Por exemplo, é muito comum hoje crente colocar piercing no nariz. É muito comum hoje crente, depois que conheceu a Jesus, fazer tatuagem. Tudo que atenta para o templo, tudo que atenta contra o corpo, fere a minha espiritualidade. Por quê? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 4 e 5 vai dizer assim: que cada um de vós saiba possuir o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como gentis que não conhecem a Deus. Olha que coisa interessante. Quando eu falo de espiritualidade, quando eu falo de uma vida espiritual, não há separação de corpo, alma e espírito. A minha espiritualidade, ela conta através do meu corpo. Então, a Bíblia está dizendo, aquele que um dia, aquele que chegou a Deus, deve saber possuir o seu próprio corpo. Então, por isso as pessoas falam assim: eu não consigo sentir a presença de Deus, eu sou tão frio, porque está menosprezando o corpo. Nós vivemos um século que o corpo é meu, eu faço o que eu quero. Muitos crentes estão comprando essa ideia, porque quando eu estou orando, eu não oro apenas em alma e espírito, eu oro em corpo, alma e espírito. Então o corpo é muito importante para a vida espiritual. Eu adoro o Senhor em corpo, eu honro o Senhor com o meu corpo. Por isso que a igreja é contra o aborto, por isso que a igreja é contra o homossexualismo, por isso que a igreja é contra sexos casuais, por isso que a igreja é a favor do sexo entre marido e mulher casado na igreja, porque a igreja, ela valoriza o corpo, porque a palavra de Deus diz assim: o corpo, olha o que diz aqui: o corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. O nosso corpo, mesmo que vai descer a sepultura, virará pó. Deus, Ele é o seu corpo. Deus, Ele valoriza o corpo. Por isso que nós não podemos atentar contra o corpo. Por isso que prostituição fere o corpo. Por isso que masturbação fere o corpo. Por isso quem usa das práticas imorais atenta contra a sua vida espiritual. O corpo interfere na nossa vida espiritual.
O corpo não é algo desprezível. Nós adoramos o Senhor com o nosso corpo. Nós honramos o Senhor com o nosso corpo. O corpo é importante para a adoração. O corpo é importante para Deus. Outro dia eu estava ouvindo um testemunho de uma mulher que se converteu. Ela disse assim: ela era mãe de santo. E ela tinha costume de invadir os cemitérios e abrir os cadáveres, tirar o crânio, mexer no cadáver. Então ela estava acostumada. Um dia ela entrou, ela contando o testemunho da sua conversão, ela foi num túmulo, e quando ela foi mexer, ela parou, e as pessoas que estavam parando não entenderam. Ela falou assim: o homem de branco falou para não mexer neste corpo, porque este corpo é dele. Significa que mesmo diante da morte, porque diz a palavra do Senhor, se as trompetas soarem hoje, os mortos ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos, seremos transformados num corpo. Então o corpo é importante, o corpo trata sim da minha espiritualidade. Deus se importa no nosso corpo. Olha que coisa interessante, a Bíblia não põe, a Bíblia, eu não estou tratando de usos e costumes, eu estou falando de honrar o corpo, eu estou falando de dar bom testemunho do corpo, eu estou falando daquilo que está escrito aqui: aquele que conhece a Deus, aprenda a possuir seu próprio corpo. Por isso que a igreja é vista como uma igreja apagada, porque o século presente, eles pregam que tudo é liberado ao corpo, e nós que somos igreja, não. O templo do Espírito Santo, ele deve ser íntegro. O templo do Espírito Santo, ele deve ser preservado, guardado para a volta do Senhor. Então o templo do Espírito Santo, o nosso corpo, ele deve ser blindado, guardado, porque ele faz parte da minha vida espiritual. A Bíblia vai dizer assim, Mateus capítulo 5, versículo 29: se o teu olho direito te faz pecar, arranque-o, lance-o fora. É melhor perder uma parte do corpo do que todo ele ser lançado no inferno. Se a tua mão direita te faz pecar, corte-a, lance-a fora. Melhor é perder uma parte do seu corpo do que ir toda ela para o inferno. Olha que coisa interessante aqui. Olha que coisa interessante. Parece que a Bíblia se contradiz, mas aqui é uma figura de linguagem. Ela está dizendo assim: tudo aquilo que fizer perecer o seu corpo, se afaste. Se afaste. Porque é melhor você se afastar daquilo do que ver seu corpo sendo lançado no inferno. Aquela parábola do jovem rico e de Lázaro, que o rico, ele está ali consciente, mas se arrependeu tardiamente. Ele diz: pai Abraão, deixa eu retroceder, deixa eu voltar e falar. Mas está todo o seu corpo lançado no inferno. Olha que coisa interessante. Nós pensamos no corpo como beleza. Não é errado cuidar do corpo, mas não pode idolatrar o corpo. Idolatrar é diferente de cuidar. Idolatrar é diferente de zelar pelo templo do Espírito Santo. Cuidar do templo do Espírito Santo significa dar bom testemunho. Aquele corpo que só pode ser tocado pelo marido e pela mulher, porque é de Deus. Por isso que nós não podemos tentar contra o Espírito Santo. Por isso que a Bíblia é contra a lascívia. Por isso que a Bíblia é contra a imoralidade, porque fere o corpo, o templo do Espírito Santo. Ferindo o corpo, vai ferir a sua vida espiritual. Não tem espiritualidade sem corpo. O corpo conta com a vida espiritual. Então olha a importância do corpo. Outra coisa, agora nós vamos falar da alma. A alma. O que seria a alma? A alma nada mais é do que a sede das nossas emoções, o psique, os pensamentos das pessoas. E você sabia que a alma
ela interpreta as experiências do corpo. Alma e corpo, eles são harmônicos, eles se interpretam, eles se conhecem. E nós vivemos um século onde existem muitas pessoas doentes na alma. Doentes fisicamente, se conserta com uma cirurgia. Doentes fisicamente, se conserta com um remédio. Mas e a doença da alma? Olha o que a Bíblia vai dizer em Salmos 42, versículo 11. Por que está batida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? O salmista estava perguntando, por que está batido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Existem muitas pessoas perturbadas na alma. Existem muitas pessoas feridas na alma. Existem muitas pessoas fisicamente saudáveis, mas por dentro, no imaterial, na alma, no centro, doentes. Existem muitas pessoas dentro da igreja, doentes na alma. Mas olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. O salmista vai dizer assim, por que está batido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Aí ele responde, espera em Deus, pois ainda te louvarei. Ele é a salvação da minha face, é o meu Deus. Nós vivemos uma geração que está doente na alma. A alma está doente. As pessoas estão doentes na alma. Não existe remédio que cura a alma. Só Jesus Cristo cura a alma do homem. Nós que estamos aqui nesta noite, estamos sujeitos a ficar doentes da alma. A Bíblia vai falar lá em 1 Reis, capítulo 19, sobre Elias. Um homem que vai pedir a sua própria morte. Um homem que vai encostar debaixo de um zimbro. Ele vai deitar e dormir, porque ele estava cansado. Ele vai se queixar. Ele estava doente na alma. E existem muitas pessoas que hoje estão doentes na alma. Olha que coisa interessante. A alma ferida interfere na sua vida espiritual. Quem diria que Elias apresentou um quadro depressivo. Elias apresentou um quadro que a alma estava cansada. Por isso que eu li Eclesiastes capítulo 9, versículo 2 e 3. Que tudo que está aqui debaixo, eu e você estamos sujeitos. Por isso que quando nós falamos de saúde, nós precisamos pensar na saúde de duas maneiras: prevenção e tratamento. Nós nos prevenimos para não ficarmos doentes. Se nós estamos doentes, precisamos de tratamento. E quem pode curar a alma nesta noite se chama Jesus Cristo. Por isso que não é interessante guardar mágoa. Por isso que é interessante você não ficar se lamentando as perdas do passado. Levanta a cabeça, sacode a poeira e dá a volta por cima. Vai em frente, porque a sua alma adoece. Nós estamos numa terra, estamos sujeitos a traições, estamos sujeitos a palavras pejorativas, a calúnias, a difamações. Isso machuca a alma. Então nós precisamos cuidar da nossa alma, porque a alma é um lugar, um campo fértil para a atuação do nosso adversário, do nosso inimigo. Então quando o anjo do Senhor aparece em Elias, ele está desanimado, ele está triste. Ele diz: eu fui zeloso, os meus irmãos abriram mão da aliança. Ele não entende, ele não consegue entender. E pode ser que você esteja aqui nesta noite desta forma. Você não entende por que você não consegue crescer na sua vida espiritual, porque você não tem força mais para buscar o Senhor, porque você está doente na alma, porque você guarda um ódio, você guarda um rancor, você guarda remorso, você guarda tantas coisas na sua alma. E o Senhor nessa noite te pergunta: por que te abate a minha alma? Por que te perturbas? Então nesta noite o Senhor ele vem para tratar a sua alma. Sabe por quê? Olha o que vai dizer a Bíblia, Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e da medula, e é apta
para discernir os pensamentos e a intenção do seu coração. Então, eu respeito a medicina, eu respeito os profissionais, mas existem coisas na nossa alma que só vai sair quando eu confessar um pecado, quando eu perdoar, quando eu abrir mão de certas coisas. Você pode estar desanimado, mas você está ferido na alma. Então, como eu serei tratado? A Bíblia diz que a palavra de Deus é penetrante, ela vai no lugar certo. Não existem doenças que nós precisamos tomar um antibiótico intravenoso, porque o efeito é mais rápido. E nesta noite, para curar sua alma, é você perdoando, é você confessando, é você reconhecendo que sem Deus você não é nada, é você reconhecendo que o que eu perdi ficou para trás, eu preciso me levantar. Porque quando nós choramos as perdas, enfraquece a alma, nós ficamos com a alma batida, nós ficamos perturbados. Porque quantas pessoas que têm e tiram sua própria vida, porque estão com a alma doente. Nós vivemos o século da depressão. O interessante é que quando a alma está ruim, ele interfere no físico. Por exemplo, uma pessoa que tem uma depressão, nós sabemos que o cérebro daquela pessoa fica comprometido, e ela começa a soltar enzimas na corrente sanguínea, ela perde a vontade de viver, ela tem vontade de suicídio, ela perde o libido, ela perde a fome, e ela perde o sono. Olha como é uma alma doente, olha como é uma alma que está com esta doença, precisa de um tratamento médico. Mas o Senhor Jesus, que é o médico dos médicos, está aqui nesta noite. Ele está aqui para curar a sua alma. Ele está aqui para te libertar nesta noite. Porque se a alma não estiver sã, se a alma não estiver saudável, não tem vida espiritual. Porque eu não consigo orar, eu não consigo me derramar na presença do Senhor, porque a minha alma interfere no corpo. O corpo, ele se relaciona com a alma, interpreta as reações do corpo. Vida espiritual precisa de um corpo sadio. Vida espiritual precisa de uma alma limpa na presença do Senhor. Então, nesta noite, meu irmão e minha irmã, libere o que está te prendendo. Libere o que está te prendendo, porque está atrapalhando o seu corpo. Seu corpo. A pessoa quer ser saudável espiritualmente, mas maltrata o corpo e tem algo dentro dela. Meu irmão, nesta noite, o médico dos médicos, que chama Jesus Cristo, está esquadrinhando os seus pensamentos. A palavra de Deus é mais eficaz na divisão da alma. Ela conhece as intenções do coração, meu irmão. Você pode conhecer sua mulher 20 anos, 30 anos, 40 anos, mas ela não te conhece bem como o Senhor. E nesta noite, a palavra do Senhor, ela te limpa. A palavra do Senhor, ela funciona como uma água que limpa a limpeza. A palavra de Deus limpa. O nosso interior precisa dessa limpeza. O nosso interior precisa deste renovo. O nosso interior, a nossa alma precisa ser lavada pelo poder da palavra nesta noite. Nós precisamos ser limpos pela palavra. Nós precisamos ser tocados no íntimo, no profundo. Por quê? Porque nós queremos vida com Deus. Nós estamos esperando a volta. E esta volta tem que estar preparada no corpo e a alma íntegro para o Senhor. Porque a nossa vida espiritual, ela conta. Uma pessoa doente interfere no seu casamento. Uma pessoa doente interfere no seu trabalho. Uma pessoa doente interfere no seu dia a dia. Não é diferente na nossa vida espiritual. Se eu maltrato o corpo, se eu estou machucado na alma, por algo que me fizeram, ou por causa de um pecado, o meu relacionamento com Deus fica comprometido. Por quê? Porque eu estou doente. A pessoa doente não tem força. A pessoa doente não tem perspectiva. E a pessoa doente que não trata a doença está sensível à morte espiritual. Existem muitas pessoas que estão doentes espiritualmente falando. Existem muitas pessoas que já estão no meio do caminho, porque já estavam doentes, só decretou a sua morte espiritual. Mas nesta noite o Senhor, que é o dono da vida, que é o autor da vida, Ele pode te ressuscitar, Ele pode te fortalecer, Ele pode renovar sua fé nesta noite, porque Ele é vida. Glória a Deus, aleluia. E agora eu quero falar sobre o Espírito. Eu disse no início que saúde e harmonia entre o bem-estar físico, mental e social.
O social interfere na saúde. E agora eu estou dizendo que a saúde espiritual é composta do corpo, da alma, meu psique e do espírito. O que é o espírito? O espírito nós estamos falando da natureza espiritual que nos liga a Deus. É aquilo que Deus nos compartilhou. Agora eu consigo entender quando a palavra de Deus fala lá em Coríntios, o primeiro homem, Adão, feito alma vivente, e o segundo, último, em espírito vivificante. Sabe o que significa isso? Espírito vivificante, aquele que nos trouxe uma nova vida. E agora eu consigo entender quando a palavra do Senhor vai falar lá em João, mas a hora vem, e a hora é agora, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, porque Deus é espírito, a adoração é espírito. Mas quando eu só adoro a Deus em espírito, não, nós somos tricotômicos, corpo, alma e espírito. Então quando eu honro o Senhor no corpo, quando a minha alma está leve, eu consigo adorar o Senhor de verdade. A adoração é verdadeira, porque nós somos carnais, nós somos de carne, a nossa adoração é de corpo, alma e espírito. Quando eu dobro os joelhos para orar, é corpo, alma e espírito. Quando eu adoro a Deus, é corpo, alma e espírito. Por isso que Ele procura os verdadeiros adoradores. Quem é esse que guarda o seu corpo? Quem é esse que guarda a sua alma? Quem é esse que alimenta o seu espírito? Como? Através da palavra de Deus, através da palavra. A adoração, para ser verdadeira, precisa estar ligado, porque corpo, alma e espírito significa que nós somos homens, seres humanos. Por isso que nós precisamos hoje de coisas que aceleram o culto. Por isso que nós precisamos fazer coisas para atrair as pessoas, porque está em falta. O nosso corpo, quando ele é atacado por qualquer bactéria, vírus, ele anuncia. Aí o corpo já reage. Por isso que a Bíblia, ela vai dizer que ele procura os verdadeiros adoradores. Agora eu consigo entender quem é esses verdadeiros adoradores. Que adoram em espírito. Quando nós pensamos em espírito, o que vem na nossa cabeça é um louvorzão, é um barulho. Mas o verdadeiro adorador é aquele que guarda o seu corpo, é aquele que sabe possuir o seu corpo, é aquele que tem a sua alma lavada e remida no sangue, é aquele que perdoou, aquele que confessou, aquele que não tem mais a minha alma perdoa, não, ele está limpo diante do Senhor. E o Espírito, olha o que diz a Bíblia aqui, olha o que diz a Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17, vai dizer assim: mas os que se ajuntam com o Senhor é um mesmo em espírito. Olha que coisa interessante, os que se ajuntam. Quem é o que se ajunta? É só em espírito, não é só meu espírito. Eu vou elevar meu pensamento no céu. Não, não é isso. O que se ajunta de corpo, alma, espírito, significa que ele tem uma vida santificada no Senhor. Ele se une ao Senhor. O seu espírito se conecta com o Espírito de Deus. E eu consigo adorar, porque o Senhor vê verdade no corpo, o Senhor vê verdade na alma, e o Senhor vê verdade em espírito, e Ele é adorado, e a glória do Senhor desce. Ele não precisa de um lugar para adorar. O verdadeiro adorador adora no banheiro, o verdadeiro adorador adora no quarto, o verdadeiro adorador adora na casa, na igreja, porque ele consegue sentir a graça, ele consegue entender que tudo depende da graça, é a graça de Deus. Então olha que coisa interessante, olha que coisa interessante, nós procuramos meios e métodos para ir até Deus, mas quando falamos do corpo, da discussão, eu não penso bem assim. Se aqui não serve, a gente tem um lugar que libera. O corpo de Cristo hoje está assim, e a gente cai naquela coisa de usos e costumes e afronta o tempo. Então aqui, se aqui prega uma coisa que atenta contra o corpo, as pessoas têm um lugar que aceita, afronta o corpo. Então nós estamos acomodados, mas a palavra de Deus continua a mesma. A palavra de Deus não mudou. O versículo que nós lemos no início,
ela vai dizer assim: o mesmo Deus de paz. Significa que existe apenas um Deus. Existe apenas um Deus que santifica em tudo o vosso espírito, alma e corpo. Está dizendo assim: esses três em um só, o homem que me adora, seja plenamente conservado. Plenamente, não é parte conservada. Ele junta corpo, alma e espírito numa coisa só, plenamente, na sua totalidade. Conservada para quê? Para mim. Para mim quem? Para Deus. Então significa: conserva o seu corpo, a sua alma e o seu espírito para mim. Com qual intuito? Conservado irrepreensível. Não existe espaço para adendo. Não existe espaço para retoque. Não existe espaço para aumentar ou para diminuir. Irrepreensível significa o seguinte: que me adore, que me glorifique, que dê bom testemunho. Por quê? Porque para a vinda, por exemplo, uma noiva que vai casar, ela está apaixonada, loucamente apaixonada. Então ela espera aquele dia, ela marca o casamento, compra o buffet, compra a vestida de noiva, ela se prepara. Aquele dia é o melhor dia. Então naquele dia, ela procura o melhor cabelo, ela procura o melhor vestido, ela se cerca de pessoas amigas, pessoas que ela gosta, e as pessoas conseguem enxergar nela a alegria daquele dia. E sabe o que eu vejo hoje, olhando pelo mundo espiritual, pela visão espiritual, que falta essa alegria da igreja, de entender que nós estamos de corpo, alma e espírito sendo conservado irrepreensível para o encontro, porque ele voltará, porque ele virá, e o noivo que está no altar, ele quer encontrar uma noiva santa, irrepreensível, linda, alegre. Então nós podemos se alegrar, porque o noivo vem, o noivo está vindo, e nós temos que estar irrepreensível de corpo, alma e espírito. A Bíblia vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo, me falou o versículo agora, mas aí no capítulo 6, um homem que, mais ou menos assim, um homem que deita-se, uma prostituta, ele se faz apenas um corpo. Este encontro, olha a importância do corpo, este corpo está sendo guardado para o Senhor. Por quê? Porque um dia, este corpo abatido, este corpo doente, sequelado pelo Covid, massacrado pela força do tempo, a idade, ele será transformado. Meu Deus, é lindo, é glorioso o que vai acontecer. Meu irmão, a saída da igreja não é uma vacina no braço, a saída é a volta de Cristo. Nós aguardamos este dia ansiosamente. Você se guarda por quê? Porque você é uma pessoa decente, sim, mas eu me guardo íntegro, porque tudo está contra a integridade, tudo está falando contra a palavra, tudo está apontando contra a igreja, mas eu me guardo íntegro. Eu continuo ainda, eu sou contra o aborto, porque a igreja é contra o aborto, atenta contra o espírito. Eu sou contra casamento do mesmo sexo, eu sou contra sexo casual, eu sou contra os mundismos da igreja, porque eu continuo ainda íntegro a esta palavra, porque eu aguardo a volta do meu Senhor. Ele diz para que eu guarde o corpo, a alma e o espírito conservado, irrepreensível. E eu te faço uma pergunta aqui nesta noite. Te faço uma pergunta e você responde para você mesmo. Você está se guardando integramente para o Senhor? Você aguarda integramente para o Senhor? Responda essa pergunta para você. Como está o teu corpo? Como está a tua alma? Como está o teu espírito? Como está a sua vida espiritual? Por quê? Porque olha que coisa interessante. Quando começou essa pandemia, eles diziam assim: quem são mais suscetíveis à morte? Os idosos, comorbidade. Então aquela pessoa que tinha saúde pensou assim: isso passa. O vírus sofreu uma modificação, começou a pegar pessoas que, entre aspas, estavam saudáveis. Na vida espiritual é a mesma coisa. Às vezes eu penso que estão livres do pecado, às vezes eu penso que estou guardado do pecado, mas a Bíblia vai dizer: examine, pois, o homem a si mesmo.
mesmo. Por quê? Porque nós estamos a um passo da queda. A nossa carne é inclinada ao pecado. Nós amamos o pecado. Mas eu não pego por quê? Porque eu fujo do pecado. Porque eu sou bom, não é a graça. Porque eu quero permanecer irretocável. Eu quero permanecer conservado. Por quê? Porque Ele vem. O Senhor Jesus vem. O Jesus está voltando. Jesus está voltando. E Ele vai buscar uma igreja que está conservada. Corpo, alma e espírito. Não é apenas corpo, tampouco só alma, mas é corpo, alma e espírito. Então por isso que nós precisamos confundir a adoração. Você adorou hoje? Eu adorei. Porque tocou um louvor bonito, uma música que mexeu com o meu íntimo. Mas como está o corpo? O corpo ele é tendencioso à lascívia. Eu então fiz uma adoração não. Jesus está procurando os verdadeiros adoradores. Que adorem em espírito. Por exemplo, um homem ou uma mulher sem espírito, sem alma, ele é um cadáver. Mas quando tem espírito e alma e tem corpo, é um ser humano. E onde há vida, há esperança. Onde há esperança ao Senhor Jesus. Significa dizer que eu posso ter entrado aqui totalmente lamaçado pelo pecado. Eu posso ter entrado aqui me considerando o pior da face da terra, mas tem perdão para a sua alma. Tem perdão de Deus para a sua vida. Tem esperança para a sua vida. A sua vida tem uma esperança. E eu concluo esta mensagem dizendo: louco, esta noite pedirão a tua alma. Para quem eles têm perdão? E para quem será? Nós estamos projetando o PIB, nós estamos projetando a economia. Isso é tudo importante. Isso é secundário. O importante é a nossa vida espiritual. O importante é a nossa vida com Deus. A nossa vida com Deus é importante. Sabe por quê? Sabe por quê? Não existe nada mais importante do que a nossa salvação. Carro, casa, mulher, filho é importante. Mas a vida com Deus nada se compara. A salvação é individual. Por exemplo, a saúde é individual. Eu cuido da minha saúde. Até quem não cuida da sua saúde física atenta contra o Espírito de Deus. Atenta contra o tempo. Imagina com a minha vida espiritual. Imagina eu brincar com a eternidade. Imagina eu brincar com algo tão sério que nenhum valor custou o sangue de um justo vertido no Calvário. E este sangue remiu os meus pecados. E nesta noite eu sou livre pelo sangue. É pelo sangue, é pela graça, é pela misericórdia. Porque o Senhor é Deus e Todo-Poderoso. Que Deus nos abençoe e vos guarde em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus por essa palavra maravilhosa que nós acabamos de ouvir. Irmãos, eu ainda queria